Gente. Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença aqui de vocês, nós seis colegas. Eu primeiro preciso pedir desculpa, porque esse final do semestre realmente foi assim muito confuso. Para mim, aí eu não conseguia acompanhar o ritmo, né? Ele estava indo tão bem. Foram muitas coisas acontecendo, enfim, mas agora a gente vai se acertar. Se Deus quiser, temos ainda novembro, finalzinho de dezembro, vamos conseguir. Então, a proposta hoje, né, de começar a leitura do Mal-Estar na cultura, do Freud, e na semana que vem continuar, terça, quarta e quinta, às 5h30. Quem não puder, vai ficar a gravação, né? Então, além disso, a gente está com a novidade de receber algumas pessoas novas que vão chegar para essa última parte, né? Vou mostrar para vocês o que a gente estudou, para vocês terem uma ideia, se situarem, né? Compartilhar a tela. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta. Eu entrei através lá do grupo da SPO, né? Eu vi o link lá e entrei, né? Porque Assim, eu tô até fazendo um trabalho sobre esse texto. E aí me interessou. Vocês têm sobre o algum quê? grupo que vocês postam essas gravações, os links? Um Como trabalho sobre o funciona? quê? Desculpa, eu não entendi. Não, eu falei esse texto me interessa porque eu tô fazendo um trabalho, inclusive, sobre ele, Ah, sim. Aham. Então, entendeu? para quem está chegando, esse seminário é uma parceria da Sociedade Psicanalítica Online com grupos de estudos que eu comecei em 2020, grupo de estudos psicanálise e experiência religiosa, né? E a gente já estudou vários textos do Freud, inclusive Mal-Estar, alguma vez a gente já passou por ele em 2020. Tivemos muitas pessoas convidadas, né? Algumas estão no YouTube, outras não permitiram, como a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, a Karen Vondrasek. O que é isso aqui? Tem que rever. Que é a tradutora das cartas entre Freud e Pfister, no canal do YouTube, um dos mais acessados, que é o mais acessado. Oscar Pfister, um pastor na casa de Freud. E, bom, ciclos de leitura na literatura, Fyodor Dostoiévski, que está no YouTube também. E agora a gente está concluindo o nosso quarto ano de trabalho nessa parceria, né? Então começamos lá em 2 de agosto, né? Lendo os principais textos de Freud sobre religião. Então, isso o Eduardo gravou tudo, né? Um ou outro que eu estou gravando. Atos obsessivos e práticas religiosas. Leonardo da Vinci, uma lembrança de sua infância. Totem Tabu. 16. Qual é de 16? Não estou lembrando agora. Uma neurose demoníaca. Sobre a transitoriedade. Uma neurose demoníaca do século XVII. Futuro de uma ilusão. Uma experiência religiosa. Dostoiévski, parricídio. E a ideia é a gente agora abordar o mal-estar na cultura, a questão de uma cosmovisão, o homem Moisés e a religião monoteísta. Ontem eu convidei todo mundo que estava no seminário para assistir a minha colega Janaína Bianchi, que fez um seminário incrível, né, sobre Lacan e a mística ontem, foi muito bom. E ela aceitou falar no ano que vem, então a gente deve abrir ou com Eckhart Nazi, acho que, ou com a Janaína. A Cartinazzi tem a maior obra que eu conheço sobre o Oscar Pfister, que é que ela vai falar sobre Oscar Pfister's Analytischen, não sei se é assim, Seelsorge, cura de almas psicanalítica. Então, quer dizer, continua, temos muitos projetos ainda e vamos, né, ao que interessa. Fico à disposição até depois do horário, se alguém quiser tirar dúvidas. Eu tive dificuldade para chegar, mas eu posso ficar depois com alguém que quiser conversar. Então vamos abrir o capítulo
Bom, eu tô me situando quem está chegando, eu tô escrevendo um livro a partir da minha dissertação de mestrado, né? Eu já defendi a tese de doutorado, estou no pós-doutorado, mas não publiquei em livro ainda. Então, estou trabalhando nela. E, bom, eu queria que esse primeiro encontro sobre o mal-estar, não sei quem leu, se gostaria de falar alguma coisa. O primeiro encontro eu queria que a gente focasse no capítulo 1, sobre o sentimento oceânico, né? Que foi o efeito do diálogo do Freud com o Romain Rolland. Né? Beber uma água. Não sei se vocês querem dizer alguém que leu, já se preparou para a aula ou está chegando agora. Eduardo, deixa eu só perguntar, porque você acabou nem me respondendo eu não sei se você não me entendeu o que eu perguntei. Eu perguntei se Bruno, existe algum grupo de WhatsApp de vocês. É, Bruno, desculpa. Existe algum grupo de WhatsApp de vocês que você poste os links quando vai ter não, reunião? eu não tinha Porque foi entendido. Eu pensei que você estava perguntando sobre é o porque eu grupo falei de estudos. não, então, é porque eu acabei falando um monte de coisa, né? Acho que foi um pouco enrolado que eu disse. Eu tinha perguntado isso, se existe algum grupo de vocês no WhatsApp ou, sei lá, no Instagram, para eu poder acompanhar vocês, né? Quando tiver reunião, os links, né? Porque é a primeira vez que eu vejo eles postando lá na SPO. Às vezes é muita coisa, né? Às vezes a gente acaba passando e não vendo muita coisa. Sim. Mas o grupo de WhatsApp de que você quer participar? Do grupo de estudos ou do seminário? Isso do grupo de estudos de vocês, você sempre faz esse grupo, né? Leituras de diversos textos, não é isso? Existe um grupo de estudo Várias ou vezes. não? Existe, sim. Sim, sim. Tá. Eu vou mandar o meu e-mail aqui. Aí eu Uhum. passo para todo mundo que pensa em entrar, né? Que me escreva um e-mail breve falando sobre você um pouco, sobre formação, seu interesse no tema. Eu tenho registrado todo mundo, né, que me mandou. Aí eu adiciono na lista. Uhum. Beleza. Se for no Tá ótimo. WhatsApp, Obrigada. imagina. Se for no WhatsApp, também aqui. É só me mandar um WhatsApp que eu adiciono lá. Maravilha. Bem-vinda, Carolina. Então vamos começar. Bom, então a gente falou bastante do Pfister, não falou do Roland, né? Eu quero ainda investigar melhor ele, eu sei muito pouco, além dos textos do Freud que a gente fica sabendo. Eu tenho dele sobre Michelangelo e li também do Marlos Terêncio, que é um percurso muito bom esse livro. Um percurso. Ao invés disso, eu vou mandar já para vocês no grupo e aqui as referências que eu estou me baseando, tá? Para quem quiser ler mais. Peraí. Freud e Religião. Abrir. E a gente tem a edição nova das cartas entre Freud e Romain Rolland. Eu vou mostrar para vocês. Peraí, interromper. Vou compartilhar logo a tela completa. Que vai ser muito importante para a gente essa referência. No ano que vem eu espero dar uma disciplina na especialização nova que a gente está criando na PUC, Sigmund Freud e Romain Rolland. Essa é a antiga. Ó, essa é a versão que a gente pretende usar. Quem tiver, né, autêntica, é a melhor tradução que eu conheço do alemão. Essa era a capa antiga da Sigmund Freud e Romain Rolland. Peraí. Sigmund Freud e Romain Rolland, correspondência. Não é a nova. Ixi, só tem a antiga. Vermorel. Bom, depois eu mando uma foto para vocês. De Vermorel.
Incrível, gente. Não tá aparecendo, não. Eu vou tirar foto para vocês que eu tenho. Um outro livrinho super importante nesse texto, para falar desse assunto, né? Experiência mística e psicanálise. Esse aqui, do Ricardo Torre. Hoje eu conversei com ele e a gente vai dividir essa disciplina. Fiquei bem feliz. Então, aqui o resumo do livro dele. Além desse, ó, Deus analisado, maravilhoso. Crer depois de Freud, sensacional. Os místicos frequentemente descrevem sua experiência de união amorosa com Deus, utilizando linguagem nupcial ou mesmo francamente erótica. Os psicóticos, por sua vez, não raro conferem a seus delírios paranoicos um conteúdo religioso. O santo e o louco olham, pois, um para o outro. O que a psicanálise tem a dizer a respeito? É possível distinguir uma experiência mística, autêntica, de uma vivência psicótica? Então, eu fiz uma resenha que eu vou mandar para vocês também. Mística e psicanálise, introdução. Ah, que legal, apareceu o nosso livro, A Mística e os Místicos, aqui na Unirio. Mística e psicanálise, uma introdução de Freud a Lacan. Eu vou mandar para vocês, é bem curtinho e tá bem resumido o livro. São quatro páginas e um pouquinho. Opa, chegou mais gente. Então vamos lá. Todo esse assunto, porque o tema central do capítulo 1 é a mística, embora ali apareça com o nome Sentimento Oceânico, e o desamparo. Porque para Romain Rolland, que era um literato, escritor, né, francês, amigo do Freud desde 1923, né, eles têm essa correspondência. Aqui eu tenho a escrita, vou mandar para vocês. Sigmund Freud, Romain Rolland, Un Dialogue, 2018. E a gente encontra algumas coisinhas sobre ele aqui a colar, por exemplo, no Jean-Bertrand Pontalis e Edmundo Mango, Freud com os escritores, né? Enfim, vou mandar aqui para vocês no WhatsApp. Eu fiquei na dúvida, Carolina, essa pergunta, se era o GPE ou o GPE, né? O grupo de estudos. Ou do seminário, que é esse aqui, SPO e GPE. Eu vou mandar aqui, ó. Então, ele foi ganhador do Prêmio Nobel, pacifista. E quando o Romain Rolland fez 80 anos, para a gente ter uma ideia, Freud escreve essa carta para ele, onde fala do Romain Rolland como um apóstolo e discípulo do amor da humanidade, inesquecível amigo. Olha, artista e apóstolo do amor da humanidade. Eu próprio fui um discípulo do amor da humanidade, não por motivos sentimentais ou em busca de um ideal, mas por motivos desapaixonados e econômicos. Porque as nossas pulsões inatas e o mundo que nos cerca, sendo o que são, não poderia deixar de considerar esse amor como não menos essencial para a sobrevivência da raça humana. Fiquei surpreendido, sua força e energia tão altamente, e que você mesmo encarna essa força de vontade. Fiquei surpreendido que você pode apreciar tão altamente. Ah, isso aqui está nas obras completas do Freud, uma carta a Romain Rolland. Gente, eu não estou vendo ninguém. Cadê vocês? Estão aí? É muito ruim dar aula para quadradinho. Não? Apareceu ali, Annelise. Carolina. Ah, que ótimo. Estão aí. Bom, aí quando chega 1927, que foi o último texto que a gente trabalhou,
Perdão, a gente viu dois de 1928. O Freud manda o futuro de uma ilusão, né? E o Romain Rolland disse que, de maneira geral, concorda com a análise, mas questiona se Freud teria realmente descoberto a verdadeira fonte do sentimento religioso. E que ele vai propor, aqui é uma carta longa, né, do Romain Rolland. Eu peguei na tradução do Terêncio, que é um outro livro que eu queria mostrar para vocês, que para quem se interessa no tema. Um percurso psicanalítico pela mística. Bom, tem no site da UFSC, né? Mas ele publicou o livro. Gente, tá R$ 550, tá esgotadíssimo. Misericórdia. Eu tenho um autografado dele, mas tem aqui, ó, nas teses da UFSC. Certo. Chegou mais alguém. Uhum. Então, o Romain Rolland diz ao Freud, né? Caro e respeitoso amigo, agradeço pela sua gentileza em me enviar seu lúcido e corajoso pequeno livro. Ele retira a venda dos eternos adolescentes, que somos todos nós, né? Em que a gente estivesse flutuando entre uma ilusão de ontem e a ilusão de amanhã. Ele diz que a análise de Freud é muito justa. A gente viu um pouco algumas críticas, né? Mas não aprofundamos. Isso vai ficar para um curso sobre o Pfister. E aí ele se refere a um sentimento religioso espontâneo, uma sensação religiosa, né? Aqui tem a diferença, sentiment religieux e sensation religieuse. Totalmente diferente das religiões, né, propriamente ditas, e muito mais durável. O que eu quero dizer é totalmente independente de todo dogma, de todo credo, de todas as organizações da igreja, de todos os livros sagrados, de toda esperança na sobrevivência pessoal, etc. O fato simples e direto da sensação do eterno, que pode muito bem não ser eterno, mas simplesmente sem limites perceptíveis, como se fosse oceânico. E ele então vai falar, será que na religião não tem essa fonte para além da ilusão, para além da neurose, né, de caráter subjetivo, com milhões de nuances individuais, né? E aí ele diz, eu acho que você vai classificá-la entre as Zwangsneurose, neuroses obsessivas. Mas eu tive a ocasião de constatar a sua benéfica energia, né, tanto no Ocidente, cristãos ou não cristãos, como na Ásia. E ele fala, eu mesmo sou familiar a esta sensação. Ao longo de toda a vida, ela nunca me falhou, né? Sempre encontrou nela uma renovação vital. Nesse sentido, posso dizer que sou profundamente religioso, entre aspas. E sem que esse estado constante, como um lençol d'água que sinto irromper na superfície, afete de qualquer maneira minhas faculdades críticas e minha liberdade, né? Pode acrescentar, está chegando mais gente aí, admite, pode acrescentar que esse sentimento oceânico, entre aspas, sentiment oceanique, nada tem a ver com minhas aspirações pessoais. Então, ao Ricardo Torre, no livro dele, que eu mostrei, diz que o sentimento oceânico deve ter sido uma expressão retirada de um texto sânscrito medieval. É um oceano quanto símbolo perfeito de uma totalidade sem fronteiras, em que as multiplicidades se dissolvem e os opostos se fundem. Então, esse sentimento oceânico seria esse sentimento de infinitude, de conexão com algo muito maior do que o próprio sujeito, né? Ele diz, pessoalmente eu anseio pelo repouso eterno, mas o sentimento que eu experiencio é imposto a mim como fato, é um contato. Então, ele diz que esse sentimento foi coletado
pelas igrejas essa energia religiosa e esgotada, né? Como se dentro das igrejas o verdadeiro sentimento religioso seria onde esse sentimento estaria menos disponível. Que eterna confusão é causada pelas palavras, das quais a mesma que significa às vezes submissão ou fé em um dogma, uma palavra, uma tradição, e outras vezes livre exaltação vital. Acredite, prezado amigo, no meu respeito afetuoso. Então aqui temos a crítica de Romain Rolland, parecida com a da Lu André Salomé. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a Salomé ou deixei lá no... Ah, não, está em outro capítulo. Fala da alegria de viver. Então ele faz uma crítica à religião enquanto instituição, dizendo que essa liberdade religiosa seria menos disponível justamente onde se pretende. Isso é uma longa discussão, né? Até hoje na teologia, na ciência da religião, a questão da relação entre instituição e experiência, e na psicanálise também, né? Por um outro viés. Quer dizer, como garantir, entre aspas, a transmissão da experiência do inconsciente num modelo institucional das sociedades, das escolas, né? Das diferentes organizações. E minha amiga está defendendo a tese quase sobre a Land de Evai, eu falo, né? A Land de Evai é uma obra antifundamentalista, porque o futuro de uma ilusão poderia ser aplicado aos próprios psicanalistas, que tratam a psicanálise cada um como se fosse detentor, né, da verdade. Aí já é uma crítica interna entre os próprios psicanalistas. Bom, aí o Roland interroga o que o Freud acha, né? O próprio Freud faz um questionamento semelhante ao falar das origens maternas da religião, embora nunca desenvolva esse tema, né? Esse aqui eu já falei para vocês. Ah, esse livro aqui eu não posso deixar de dizer. Eu vou mandar a bibliografia logo que acabar. Vou mandar para vocês. Esse foi meu orientador na Espanha. Mística y psicoanálisis en el lugar del otro, los místicos de Occidente. Carlos Domingos Morano. E, por fim, tem 2 artigos com a Denise Maurano. Ah, não está aqui não, depois eu acho. E aí o Freud diz que ele está muito longe dessa história de sentimento oceânico. Quão remotos são para mim os mundos em que você transita. Para mim, a mística é um livro tão fechado quanto a música. 2 anos depois dessa carta, então Freud retoma a questão no mal-estar, na civilização. Ele estava nas férias em Berchtesgaden, deve ser Garden, eu vou olhar, nos Alpes Bávaros, em julho de 1929. Ele não desconfiava que o livro seria tão reconhecido, lido e traduzido. Uma coisa interessante é que Freud passou por vários títulos, né? O Peter Gay chama o livro mais sombrio e também mais inseguro em alguns aspectos de Freud. Ele pensou chamar a felicidade e a cultura, a infelicidade na cultura, até chegar ao mal-estar na cultura. Publicado ao final de 29, constando na página a data de 30, que nem ele fez com a interpretação dos sonhos. Então, de certo modo, é uma continuação do futuro de uma ilusão. E então Freud dedica o primeiro capítulo todo a esse amigo, Romain Rolland, como um diálogo com o autor, né? E fala, então, refere-se a ele como um desses seres excepcionais, refere-se a si mesmo como meu amigo. E ele mandou o livro, Futuro de uma Ilusão, e explica o que aconteceu, né? Já mostrei a fonte original. O Freud, no Mal-Estar, comenta essa carta. Então, o Freud vai começar a fazer uma crítica
sobre essa proposta, né, essa tese do Roland. Mas o Freud diz que ele já tinha que de algum modo ele teve uma dificuldade para enfrentar essa crítica, né? E ele fala: não consigo descobrir em mim esse sentimento oceânico. Não é fácil lidar cientificamente com sentimentos. Pode-se tentar descrever os seus sinais fisiológicos. Onde isso não é possível, e temo que também o sentimento oceânico desafie esse tipo de caracterização, nada resta senão cair no conteúdo ideacional associado ao sentimento. Então Freud fala dele como um vínculo indissolúvel, ser uno com o mundo externo como um todo. Busca encontrar explicações racionais para o que lhe parece uma percepção intelectual. Quer dizer, bem diferente do que o Roland propõe. E ele começa a discordar, então, mas sem querer desqualificá-lo. O Freud fala da sua própria experiência. Segundo minha própria experiência, não consegui convencer-me da natureza primária desse sentimento. Isso, porém, não me dá o direito de negar que ele de fato ocorra em outras pessoas. Ele começa a questionar se, no entanto, seria essa a fonte e a origem de toda a necessidade da religião. Aqui estão citações da versão Imago. Quando eu escrevi, não tinha ainda a autêntica. Então ele diz que não vai trazer uma resposta definitiva, né, para esse problema, essa questão. Mas ele diz que soa muito estranho para ele esse sentimento imediato dirigido para esse fim desde o início. Se ajusta tão mal ao contexto da nossa psicologia, e ele vai tentar fazer uma explicação psicanalítica desse sentimento. E começa então a falar da sua teoria do eu. O eu possui fronteiras de aparência enganadora, pois quando levamos em conta sua relação com o isso, verificamos que elas não são permanentes. O eu é continuado para dentro, sem qualquer delimitação nítida, por uma entidade psíquica inconsciente que designamos como isso, a qual o eu serve como uma espécie de fachada. Então, embora a gente pareça ter linhas, demarcações claras e nítidas, na verdade, o eu seria uma espécie de fachada do isso, né? Esse caos de pulsões né, que a gente carrega, e o eu seria uma tentativa de esboçar alguma coisa de diálogo com o mundo exterior, com, né, os outros, e manter alguma coerência diante da sociedade, vamos dizer assim. Mas no auge do amor, a fronteira entre o eu e o objeto ameaça desaparecer. Esse foi tratado na metapsicologia freudiana, nos textos sobre o amor, enfim. Além do amor, os estados psicopatológicos, né? E quando a linha fronteiriça entre o eu e o mundo se tornam incertas, né? Inclusive, a pessoa pode achar que partes do próprio corpo, ele não reconhece partes do próprio corpo. Semana passada estava no congresso de neurociência, eles comentando várias coisas. Uma delas é a questão do sujeito achar que tem asas, ou que tem algum formigamento, alguma coisa, e ele acha que estão criando asas, enfim. Ou então, a outro lado também, da pessoa atribuir ao mundo externo coisas que são do seu próprio corpo, né? Enfim, o Freud então disse que esse sentimento do próprio eu está sujeito a distúrbios, as fronteiras do eu não são permanentes, podem se ampliar, né? Ou se reduzir também. Esse processo elaborado da formação do eu vai ser a via pela qual o Freud então vai tentar localizar o sentimento oceânico não como a fonte original da religião,
mas secundária em relação ao desamparo. Essa que é a questão do capítulo 1, mal-estar na cultura, né? O recém-nascido não distingue o próprio eu do mundo externo. Isso vai acontecendo devagar e o Freud presume que a criança se impressiona ao descobrir que algumas sensações vêm do seu próprio corpo, enquanto outras fogem de seu alcance, né? E aí parecem os gritos de socorro, ao contato com o seio da mãe, aquela experiência mais desejada, que vai fazendo, vai marcando os trilhamentos no inconsciente das experiências de satisfação. É que ele vai trabalhar lá no começo da obra, né? E a ideia do Nebenmensch é o homem, o ser humano ao lado, é o próximo. É muito importante no começo da obra do Freud e que ele vai também retomando Nebenmensch, o próximo. Então aqui ele vai trabalhar a ideia do amor ao próximo depois. Por meio de uma ação especial, quer dizer, o eu é contrastado em relação ao objeto que é forçado a surgir por meio de uma ação especial, né? Lá no ação específica, ó, os editores da Imago falam, a ação especial é a ação específica do projeto para uma psicologia de 1895, né? Então, nesse tempo psíquico, né, tão primário, o eu não passa de um mirrado resíduo de um sentimento muito mais inclusivo, na verdade totalmente abrangente, né, entre o eu e o mundo. Então, suponho que para algumas pessoas esse sentimento do eu mais estrito e nitidamente demarcado da maturidade, né, assim, isso aqui é uma afirmação? É, depois eu vou olhar, ficou meio estranho. É só tal gerúndio. E o conteúdo ideacional a ele apropriado seria exatamente o de ilimitabilidade, vínculo com o universo, né? É aí que então o Freud, deixa eu ver até onde vai, me situar no tempo aqui. É, até aqui, Busca da Felicidade, é o capítulo 2. Então, o Freud, vocês sabem, ele é a favor da ideia da indestrutibilidade dos traços minêmicos. Então, teoricamente, o inconsciente guardaria esses efeitos na memória, né? As marcas dos efeitos que a gente vivenciou ao longo de toda a vida, né? Ele diz assim, na vida, é até bem radical, né? Na vida psíquica, nada do que uma vez se formou pode perecer. Tudo é de alguma maneira preservado. Em circunstâncias apropriadas, pode ser trazido de novo à luz, quando a regressão volta suficientemente atrás. Isso pode se dar por várias situações. Uma delas é o trauma, né? Que pode fazer a gente, e faz a gente retornar a momentos muito anteriores da nossa vida, né? Resgatando elementos com as pessoas queridas, dentre outros exemplos, como surtos psicóticos. Hum, Então, aí que ele faz uma bela. Eu amo nessa metáfora de Roma, maravilhosa, né? São vários tempos históricos de Roma, né? Um prédio antigo, uma loja da Zara, né? Você vê da antiguidade até hoje convivendo. E o Freud compara o inconsciente com a cidade de Roma. Porém, além disso, ele diz, e eu acho muito legal uma citação, não sei se é aqui exatamente, que ele dá uma abertura assim, porque o Lacan depois vai fazer daquelas topologias malucas, né, dele. Meu amigo Padre Paul, ele disse que não faz nenhum sentido, ele é topólogo, ele é da matemática, né? E realmente não faz sentido para um matemático. O Lacan vai lá e pega elementos para pensar a psicanálise. Então Freud diz assim, Roma está tudo assim convivendo, mas o inconsciente é ainda mais
tudo se sobrepõe de uma forma tal que é como se você tivesse ao mesmo tempo, no mesmo espaço aqui, na Roma antiga, com o contemporâneo, com a Idade Média, sem uma no inconsciente não teria essa diferença de tempo e de espaço, tudo convivendo assim ao mesmo tempo. Então, algumas pessoas teriam mais propensão, segundo ele, a essa conexão com o mais primitivo do isso, que para ele seria então esse sentimento de desamparo, né, que a gente vai ver depois, e, e uma conexão com o todo, né? Olha lá, situando o sentimento oceânico, Freud localiza nos estratos mais primitivos do eu uma regressão a um tempo no qual as fronteiras não estavam bem demarcadas. Então, apesar dele reconhecer isso, ele diz que esse não pode ser a fonte da religião, porque essa necessidade intensa não justificaria, segundo Freud, que ele fosse primário. O primário seria o desamparo do bebê, que desperta o anseio pelo pai e se prolonga no medo do poder superior do destino. Bom, tem um livrinho muito legal do Alain de Vai, Os Nomes do Pai, que ele questiona por que Freud teria observado o sentimento oceânico como uma regressão ao invés de uma progressão. E aí o Domingues, que eu passei para vocês no vídeo, ele fala que a mística é retroprogressiva, assim como a análise. A análise retrocede para avançar. Eu acho isso aqui maravilhoso. E é com o que eu pessoalmente concordo. A retroprogressão da mística acho que faz muito sentido, porque o Freud vai pelo lado da regressão, Lacan vai pelo lado do gozo místico, e a ideia da retroprogressão de alguma forma conecta duas, a visão isso é o que eu acho, tá? Só a minha opinião. Conecta as ideias de Freud e Lacan e é justa tanto com... Nossa, eu nunca escrevi aqui, eu falando vai tendo ideias, né? Aí eu peço para vocês não mandarem porque não está publicado, né, o livro, então, de algum modo conecta as ideias de Freud e Lacan sobre a mística e é justa tanto com a psicanálise quanto com a teologia da espiritualidade. Eu vou desenvolver essa hipótese, talvez no artigo com o Domingos. Bom, aí o Freud vai pensando, né, enquanto sujeito teórico, né? Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a da proteção de um pai. Peraí, tá chegando outra pessoa. Dessa maneira, o papel desempenhado pelo sentimento oceânico, que poderia buscar algo como a restauração do narcisismo ilimitado, outro conceito muito importante, né, metapsicológico, é deslocado de um lugar em primeiro plano. A origem da atitude religiosa poderia ser ligada em linhas muito claras, né, segundo Freud, até o sentimento de desamparo infantil, que, como a gente viu, foi trabalhado pela primeira vez no Leonardo da Vinci, uma lembrança da sua infância. Quem estava desde o começo, ou quem for assistir depois, a gente trabalhou esse texto, né, a desamparo, ou Hilflosigkeit, aparece muito nos textos de psicanálise. Hilflosigkeit, o desamparo. E lá ele fala também da conexão com o complexo parental, pai e mãe. E ele traça uma conexão com o que ele tinha falado em uma carta ao Físico. Que no cristianismo, segundo ele, então Deus seria o pai,
Nossa Senhora, Mãe e o Cristo, o próprio Filho, né? A própria criança, enfim. Aí, bom, depois de tudo isso, né, dessa clareza, ele diz: pode haver algo mais por trás disso, mas presentemente ainda está envolto em obscuridade. Eu acho engraçado, porque ele fala tá tão claro, aí depois ele ainda está envolto em obscuridade. Assim é o pensamento lacaniano. É muito interessante que no seminário, mais ainda, que o Lacan trabalha longamente a poesia mística, né? E fala que os escritos de Santa Teresa e São João, aquilo que se pode ler de melhor. Eu não encontrei uma referência ainda, pelo menos por enquanto, na versão que a gente tem estabelecida pelo Miller, uma referência ao sentimento oceânico. É curioso, porque o Lacan costuma ir Freud e depois avançar. E aqui não acontece. Aí o Freud então propõe que, estou ficando sem voz, o Freud propõe então que o sentimento oceânico se vincula à religião posteriormente, né? Uma tentativa de consolação religiosa para rejeitar o perigo do mundo externo. E ele termina esse capítulo citando dois versos do poema O Mergulhador, de um grande poeta alemão, Schiller, né? Que é: que se alegre aquele que respira na rosa e a luz. Tem original. Es freut sich, wer da atmet im russischen Licht. O Licht, ele, como é que fala o nome? Rima, né? Es freut sich, quer dizer alegre-se, né? Que se alegre, wer da atmet im russischen Licht. Quem respira na rosa e a luz. Eu peguei a tradução, não sei se foi do Terêncio, acho que sim, ele encontrou o poema disponível na internet, né, já é domínio público, e significando que então para o Freud, meu orientador falava que isso é uma ironia, de fato, né, o Freud está dizendo, feliz seria assim, o Freud dizendo, feliz é aquela pessoa que não chegou a mergulhar nesse sentimento oceânico, porque tudo é muito obscuro, né? Que se alegre quem está aqui respirando na luz, né? Para além dessa. Então Freud tem uma visão até bastante iluminista, vamos dizer assim, como no mal-estar, em relação a esse ponto. Que depois ele, em outros momentos do livro, a gente vai ver que ele é mais moderado. Mas no primeiro, quando ele fala do sentimento oceânico, para ele isso é um. Até no último texto, aqui, já deixei aqui. 23 de agosto de 38. O Freud deixou uns papéis, né? Quando ele faleceu, tinha uns papéis na mesa dele. E o editor colocou na obra completa, como achados, ideias, problemas. E aí ele escreve assim: misticismo, eu tenho quase certeza que é mística, eu vou tentar achar uma versão original, porque se for mystique, seria a mística, que o misticismo já diria respeito a outra coisa, ao espiritualismo, né? Enfim, nos estudos de mística tem uma diferença clara atualmente. Embora no inglês vocês vão encontrar mysticism para mística e misticismo. No português a gente costuma diferenciar bem. Bom, eu queria comentar, mas ainda não trouxe, já estamos no tempo, eu vou deixar para perguntas. Mas eu recomendo a leitura. A gente leu aqui a carta dos 80 anos, mas tem também a carta dos 70 anos, que é super interessante, chamado Um Distúrbio de Memória da Acrópole, né? Em que alguns autores vão dizer que Freud teria tido um sentimento oceânico nesse, e que estaria testemunhado nesse relato
quando ele está na Grécia e ele se dá conta que aquilo é real. Aquilo que ele fala, mas como é que pode? Estudei na escola, mas por que estou tão deslumbrado e assustado de ver que existe mesmo? Ele faz uma discussão muito legal sobre as perturbações da memória. E, então fica aí a dica, né, de bibliografia complementar. Então eu vou dizer aqui também que temos 3 momentos na tréplica freudiana. Isso aqui foi o Ricardo Araújo que fez. Primeiro, Freud diz que nunca experimentou o sentimento oceânico, mas não exclui que outros podem ter experimentado. Segundo, propõe que o sentimento oceânico não possui uma natureza primária, mas poderia ser reduzido ao sentimento do eu do bebê. Em terceiro lugar, descartando o fenômeno apontado por Roland como fonte de religiosidade, reafirma a tese de que o sentimento religioso se origina no desamparo humano, na nostalgia do pai protetor. E para o Ricardo Tone, o segundo é o mais importante, a ideia de que o sentimento oceânico não seria primário. Isso aqui são coisas para eu desenvolver no futuro, trazer o Alan de Gevaio. Eu já tinha notado isso. E é isso. Então, aqui que a gente fica nas terras do texto, na primeira terra, no primeiro capítulo, né? E queria deixar um tempo aí para as reações, perguntas, comentários de vocês. Cadê vocês? Estou vendo a Carolina. A Silvia tá aí, minha amiga já. Rita, Kelly. Kelly eu não conheço ainda. Não? Falei demais, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi meio que um começo, né? Vou mandar para vocês no grupo do seminário as referências. E da próxima vez a ideia seria a gente caminhar mais de um capítulo, né? De repente dois, três e quatro. Eu vou dar uma olhada para poder me ressituar no texto, né? Eu já li, reli, já anotei, agora vou tentar avançar um pouco mais no comentário do texto. E queria dizer que fiquei muito feliz, tantas pessoas passaram por aqui. Eu fico muito contente que esse tema seja interessante para muita gente. A Kelly mandou mensagem. Tudo bem, depois vai ficar gravado. Assim que acabar aqui, ele vai processar, eu vou mandar a gravação. Bom, o próximo encontro então será no dia 28, terça-feira, 5h30. 28, 29 e 30. Sempre, terça, quarta e quinta, às 5h30. Eu amo estar presente com vocês, especialmente com o vídeo, eu vejo as reações. Isso ajuda muito, professor. Mas eu entendo se às vezes não é possível. Quem não puder também pode ver as gravações. O importante é a gente se ir caminhando junto no texto, tá bom? Então você já pode continuar avançando na leitura, pode trazer questões suas, que vocês pensaram do texto. Enfim, sou muito aberto para um debate aí, acho que fica bem melhor. Beleza? Então, muito obrigado, bem-vindas e até terça. Obrigada, Bruno, pela aula. Foi maravilhosa. Ai, que bom, fico feliz. Vou deixar aqui o WhatsApp. É 21 986434724. E o e-mail, aí quem quiser estar no grupo, é só falar. Tudo bom.